A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos então entrar no momento da palavra, já acreditando que Deus está presente e Ele vai falar conosco também agora através dos textos sagrados. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Eu acho que os irmãos vão jogar na telinha aqui, né? A minha tradução aqui, irmãos, é NVI, tá bom? A gente vai ler o Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. E nós vamos ler, não todos os versículos desse capítulo, mas pretendo ler com os irmãos uma boa parte dos versículos que compõem esse capítulo todo. Então vamos começar a leitura a partir do versículo 31. Nós vamos ler do 31 até o 35, primeiro, para a gente começar aqui a nossa reflexão dessa noite. Pedir que os irmãos coloquem na telinha, se tiver já aí, Mateus 26, versículos 31 a seguir. Glória a Deus. Bom, vamos começar a leitura então. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, presta atenção nessa leitura, olha, ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão, nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Pedro é insistente, irmãos, em bater boca com Jesus. Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Até aqui por enquanto, daqui a pouco a gente volta para o texto, tá, irmãos? Bom, é interessante que eu gostaria de focar nesse capítulo 26 do Evangelho de Mateus, um capítulo que nos traz uma grande lição, um grande aprendizado sobre a importância de vivermos uma vida de oração. Eu sei que essa igreja, irmãos, ela é muito bem cuidada. Qual é a igreja bem cuidada? É a igreja que tem a palavra de Deus. Ela é ensinada, muito bem ensinada, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu vou dizer aqui nessa noite não é absolutamente nada novo para uma igreja que é estruturada na palavra. Mas eu acredito piamente que essa palavra ela tem tanto poder, mas ela é viva e eficaz, que cada vez que a gente ouve ela nos enche de poder e de alegria. Então é isso, não é o quantas vezes você ouviu, mas o quantas vezes você ouve e cada vez que ouve
é impactado por esse poder. Essa é a minha oração. Veja bem, irmãos, Jesus estava com os discípulos e estava próximo o seu momento onde ele seria entregue para ser supostamente julgado, supostamente condenado e crucificado. O momento estava chegando, Jesus sabia disso. O momento estava próximo. E é interessante, então, que eles vão ceiar. Tudo isso está no capítulo 26. Tudo isso está no capítulo 26. Eles vão ceiar. Ali na ceia, Judas se retira, porque ele já estava negociando Jesus para traí-lo. Já tinha, inclusive, recebido uma parte do dinheiro e agora iria cumprir aquilo que ele combinou com os perseguidores de Jesus. E ele sai no meio ali da ceia e vai procurar aqueles que queriam a cabeça de Jesus, né? E enquanto ele vai fazer isso, Jesus termina ali a reunião com os discípulos, termina ali aquele momento de comunhão, e ele diz: olha, essa é a última vez que eu ceio com vocês, aqui nessa terra. A próxima vez agora, nós cearemos juntos de novo, naquele dia lá na casa do meu pai. E aí Jesus então se levanta e diz: vamos sair do recinto, e eles saem cantando um hino, um salmo. E eles vão a caminho do Monte das Oliveiras. Olha que interessante. E quando eles estão a caminho do Monte das Oliveiras, Jesus, nesse caminho, ele vai conversando com os discípulos. Quando ele diz para os discípulos: olha, está chegando a minha hora, hein? A hora que eles vão me pegar, vão me crucificar, está chegando. E é interessante que aí o Pedro, olha isso, o Pedro pega e diz o seguinte: pode todo mundo te deixar, Jesus. O João, o Tiaguinho, o Andrezinho, pode todo mundo te deixar, mas eu aqui, o Pedro, nunca te abandonarei. Veja que Pedro fala isso, irmãos, porque realmente ele amava Jesus. Realmente Pedro gostava demais de Jesus. Era o mestre dele, o Senhor dele. Em outras passagens, ele provou isso, o quanto ele amava o mestre. Porém, Pedro, nesse capítulo, está prestes a aprender que por mais que uma pessoa ame Jesus, escute isso nessa noite, por mais que você tenha boa intenção com Deus, por mais que você tenha boa intenção com Jesus, por mais que você goste até mesmo da igreja de Jesus, você só conseguirá fazer a vontade de Jesus, amar Jesus como tem que amar Jesus, se você tiver uma vida de oração. Porque é a vida de oração que vai trazer o fortalecimento necessário para que você coloque em prática o amor que está dentro do teu coração. O Pedro, até então, ele estava contando só com a sua boa intenção, só com a força do seu intelecto, da sua carne. E Jesus sabia que entre os discípulos, por mais amáveis que fossem, por mais amorosos, fiéis que fossem, Jesus sabia da estrutura deles. E o mesmo vale para nós aqui nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Por mais que você diga: eu estou firme aqui, olha, estamos juntos, Jesus, estou contigo e não abro, não é? Estou fechado contigo, Rabi,
você e eu podemos falar tudo isso, mas a verdade é que Jesus conhece a nossa estrutura. E que quando nós enfrentamos momentos de tensão, momentos de crise, momentos de pressão, aí a gente conhece quem realmente a gente é. Pedro estava prestes a descobrir que aquele homem que batia no peito dizendo, nunca te abandonarei, ele estaria prestes a descobrir que aquele Pedro era na verdade um homem fraco. Ele vai mais além. Jesus, ele diz, olha, pode todo mundo aí da galera, sabe o crente que é melhor que o outro? Já pensou? O crente que é melhor que o outro, que olha para o lado e fala assim, aquele irmão ali é meio fraco, hein? Não é como eu. Eu sim sou um homem que é ponta firme com Jesus. Aquela irmã ali, eu olhando para ela assim, para a estrutura dela, acho que ela não aguenta uma prova não. A gente vai julgando, né? Porque Pedro faz isso, irmão. Vocês percebem no texto, sutilmente, que ele diz, ó, ainda que todos te abandonem. Ele está falando todos quem? De quem que você acha que ele está falando? Ele está falando dos 12, dos outros que estão com ele. Ele está dizendo, ó, quem está aqui? Quem está com a gente aqui? Ainda que esses aqui deixem o Senhor, eu não te deixarei. Dá a impressão que ele é um crente mais firme do que o outro. E Jesus vai mostrar que não tem homem melhor que o outro. Jesus vai dizer que não tem nenhuma mulher melhor que outra. Mas todos serão vitoriosos pela força de Cristo, somente pela força de Cristo. Pedro vai aprender. Aí Pedro diz, Jesus fala, olha Pedro, eu vou te falar uma realidade então. Você está aí dizendo que não me abandona, que não me deixa, mas eu vou te dar uma revelação, Pedro. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Irmãos, é tão bom saber que Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Sabe, por isso que quando a gente vai sair para algum lugar, a gente tem que dizer, Senhor, coloco a minha vida em tuas mãos, porque o Senhor conhece e sabe todas as coisas, melhor do que eu mesmo. E aí é interessante porque Jesus diz, olha, ainda essa noite, Pedro, eu não quero te desanimar não, viu? Eu não quero te chatear não, mas eu vou te falar um negócio. Ainda essa noite, não é mês que vem. Você está falando isso para mim agora, batendo no peito dizendo, não te abandono, ainda que todos te abandonem. Não vai demorar não, Pedro. Você está batendo na mão no peito dizendo, eu não te deixo, pois eu te digo, hoje ainda, não é amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, hoje mesmo, eu vou provar que você está errado. Hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes, não é nenhuma, é 1, 2, 3 vezes, tu me negarás. Irmãos, isso é muito sério. Porque às vezes a gente passa um momento de culto, a gente acha que só porque hoje foi culto, daqui 2 horas a gente está lá no vigor. E o texto vai mostrar que você pode sair do melhor culto que for, você tem que vigiar constantemente. Pedro tinha acabado de falar para Jesus, não te nego nunca, e Jesus vem e diz, você não me nega nunca? Você vai me negar é hoje, não é nunca, é hoje, daqui a pouco. Mas Pedro não aceita, irmãos. Pedro tinha realmente uma boa intenção, então Pedro diz, olha, isso aí é o Senhor que disse, isso aí é o Senhor que está falando, porque na verdade, ainda que eu tenha que morrer contigo, se for necessário, eu não te deixo, nem que eu tenha que morrer com você. É interessante isso. E aí os discípulos, para não ficar para trás, eles falam, é isso mesmo Jesus, é isso que Pedro está falando, nós também não te deixamos. Foi no embalo de Pedro. E é interessante que a gente vê isso acontecendo, irmãos, e o texto na sequência vai mostrar para a gente que o que vai acontecer é exatamente como Jesus disse. Mas tem nesse meio uma situação que me chama muito a atenção. É a situação do Getsêmani.
Eles estão a caminho ali do Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, eles vão para um lugarzinho, onde eles chamam de Getsemane. E ali Jesus, agora sabendo que está chegando a sua hora, que está chegando o momento de ele ser entregue, que ele vai ser crucificado, Jesus sente uma angústia. Olha que interessante. Jesus sente uma angústia. Irmão, quero te dizer que muitas coisas na vida podem angustiar a nós. Não fica te sentindo um super crente, não. Não fica batendo no peito, não, crente não chora, crente não treme, crente não sente agonia. Quem te ensinou isso, irmãos? O Cristo nos provou que o ser humano, homem como ele era, abrindo mão da sua glória, tornou-se homem e sentiu coisas que nós sentimos. E entre elas, aqui nesse texto, ele sentiu aflição. Ele sentiu aflição e ele diz: entenda, geralmente você vai falar com Deus, não vai? Quando você vai orar, você chama Jesus para falar com Ele. Irmãos, aqui é interessante, é Jesus chamando os homens para interceder com Ele. Você percebe o Deus encarnado chamando os seus amigos para dizer: a minha alma está aflita e eu peço para vocês, por favor, orem comigo um pouco. Isso me emociona, irmãos, mexe comigo, porque Jesus está tão aflito e sentindo tanta necessidade de que pessoas estejam com Ele naquele momento crucial, que Ele chama os discípulos. Alguns ele deixa um pouco distante, Ele chama alguns para mais perto, entre eles Pedro, e diz: eu estou aflito, e eu estou em agonia, a minha alma sente uma tristeza profunda, eu preciso que vocês fiquem acordados, que vocês vigiem comigo. Lembrando que a vigília da noite, antigamente se falava sobre a noite, né, o período noturno, como o período das vigílias, aonde se fica atento num trabalho, como é o caso da pesca, aonde se fica atento num trabalho como é o trabalho do soldado, do sentinela, que tem que guardar a cidade. Então ele reveza em turnos, e o judeu, ele reservava os seus turnos, ele se organizava nos turnos em 3 vigílias. Os judeus eram 3 vigílias. Era o horário das 6 da tarde às 10 da noite, das 10 da noite às 2 da manhã, das 2 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, do pôr do sol ao nascer do sol. O romano, ele tinha uma outra forma de administrar. Ao invés de 3 turnos, ele dividia em 4. Então eram 4 vigílias. 4 vigílias de 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 da manhã às 6 da manhã. Do pôr do sol ao nascer do sol. E Jesus, ele vai orar numa dessas vigílias, no meio da madrugada, e ele vai então orar, falar com o Pai, e quando ele volta, diz o texto que ele pega o pessoal dormindo. E eu queria fazer essa leitura com os irmãos, porque é muito importante para nós. Por favor, coloque aqui, irmãos, Mateus 26, a partir do versículo 36. Nós vamos ler do 36 ao 40. Mateus 26, versículos 36 ao 40. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto e orou. Olha a oração de Jesus: meu Pai,
se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Veja bem, irmãos, é interessante que Jesus está aqui ensinando para a gente, para os discípulos, o porquê nós devemos orar. O porquê que nós temos que orar. O porquê é tão necessário orar. Continue, por favor, irmãos. Mas o próximo versículo, nós vamos até o 40. Jesus disse: vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É até o 41, até aí. Observe bem que Jesus sabia o que estava para chegar. Jesus sabia que ele ia ser preso, torturado, abandonado, humilhado, zombado, e iria sofrer uma agonia terrível na morte da cruz. Então Jesus vai e começa a falar com o Pai, dizendo: Pai, está difícil, a minha alma está aflita, eu sei o que vem pela frente, não é fácil, Pai, estou aqui aflito. Se possível, olha Jesus orando, irmãos, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, se tiver outra forma, outro meio, passa de mim esse cálice, para que eu não o beba. Mas é lindo Jesus, irmãos, ele diz: contudo, Pai, não seja como eu quero, mas seja feito como tu queres. Em algumas traduções diz: seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Senhor meu Pai. E é interessante que ele volta e vê os discípulos dormindo, e ele diz: gente, acorda aí, vocês não têm noção que está para vir, vocês não têm noção que vai acontecer daqui a pouco. Levantem, vigiem, ou seja, estejam prontos para orar. Se vocês não orarem, irmãos, isso não é Paulo que diz, nem nenhum teólogo famoso. Quem disse isso para a gente é Jesus. Se vocês não orarem, entendam, a carne de vocês é fraca, e por ser tão fraca, vocês cairão em tentações. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a única forma de vencer a luta que vem pela frente, de vencer a tribulação que vem pela frente, de permanecer de pé e suportar as lutas, os embates que virão, é se você e eu estivermos em oração. Porque ele está dizendo: não bate no peito como Pedro não, hein? Não bate dizendo: não, eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, porque aqui o Pedro vai cair. Por que Pedro cai? Porque ele não consegue orar, ele dorme quando era para ficar acordado. Ele, ao invés de buscar a força na oração, ele procura a força na sua carne fraca. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que a nossa carne é fraca. Se você quiser vencer as pressões, as tribulações, as lutas que vêm pela frente, nunca, meu irmão, confie na sua boa intenção. Nunca confie na sua força, nunca confie no seu intelecto, mas deposite toda a sua força,
sua confiança na graça que Deus pode te dar através da oração. Jesus vai orar por quê? Porque Ele sabe. E sabe o que eu aprendo nessa oração de Jesus? O porquê que nós oramos? Nós não oramos só para pedir coisas ao Pai. Nós não oramos só para dizer: Deus, Tu sabes que eu preciso de um emprego. É importante pedir isso, porque está escrito, irmãos, que o próprio Jesus ensina que nós devemos pedir o pão de cada dia a Deus. Está escrito na palavra que as nossas preces, nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Não é nenhum problema você orar e dizer ao Pai o que você precisa, porque Ele é dono de tudo e Ele pode te dar. Ele é dono de tudo e as portas que estão fechadas, Ele tem poder de abrir nas nossas vidas. Então você pode sim orar, confiar que esse Deus maravilhoso, que veste o lírio do campo, esse Deus maravilhoso, que alimenta as aves dos céus, como Ele mesmo ensina no Sermão do Monte, é o mesmo Deus que dá maior valor a nós que somos seus filhos. E Ele suprirá, como disse Paulo, as nossas necessidades. Então não há problema em você pedir, mas o capítulo 26 é outro tipo de oração. O capítulo 26, Jesus revela o outro tipo de oração. Não é uma oração que se pede portas abertas, não é uma oração que se pede livramentos, não é uma oração que se pede comida ou roupa ou coisa desse tipo. É uma oração que pede que a nossa vontade esteja alinhada à vontade do Pai. Essa é a oração de Mateus 26. Pai, eu quero orar a ponto de que a minha vontade não seja mais a minha, mas a minha vontade passa a ser a sua vontade. Irmãos, seremos felizes e bem-sucedidos se quando orarmos pedindo coisas ao Pai, lembrarmos dessa oração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero me esquecer que em tudo na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a nossa vontade é terrível. A nossa vontade, o que tem dentro de nós, está entendendo? O que tem dentro de nós é a vontade de dar o troco. O que tem dentro de nós é de pisou no meu calo, eu piso de volta. O que tem dentro de nós é não aceitar engolir coisas. O que tem dentro de nós é tanta coisa, irmãos, tanto pensamento, tanta coisa. Mas se nós orarmos e dissermos ao Senhor: venha com a tua presença e alinha o meu querer ao teu, nós sairemos crentes melhores de cada oração para fazer a vontade do Pai. Essa é a oração de Mateus 26, por isso que é uma das orações mais importantes das quais eu considero no ensino da palavra de Deus. Jesus então está, por 3 vezes, irmãos, Ele vai e volta, por 3 vezes. Por 3 vezes Ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não dá, a sua vontade é plena, seja feita a tua vontade. Por 3 vezes, até que Ele encerra a oração. E acredite, Ele pela 2ª vez, Ele tinha acabado de falar com os discípulos, Ele tinha acabado de falar: ô gente, se vocês não orarem, vocês vão cair na tribulação, hein? Se vocês não orarem, o que vem pela frente, vocês não suportarão. Então acorda e ora. Jesus acabou de falar, Ele vai orar. Quando Ele volta, eles estão dormindo de novo. Eles não aguentam. Os caras não aguentam. Eles não aguentam. E aí o resultado é o que a gente vê agora. O resultado é exatamente como Jesus tinha falado: Pedro, você bate no peito e diz: eu não vou trair, eu não vou mentir, não vou negar, não vou me afastar. Mas o Pedro não tinha humildade de que ele precisava orar para conseguir ser esse crente tão fiel que ele queria. Sem oração, nós não somos ninguém. Sem busca do poder de Deus, eu e você não somos nada. Amém, meus irmãos? Veja bem agora, eu quero que os irmãos meditem nisso aqui, que nós vamos ler agora, porque é importante. Mateus, capítulo 26, versículo 50. Mateus 26, versículo 50, nós vamos até o 56. Os irmãos estão entendendo até aqui a palavra? Amém?
Mateus capítulo 26, versículo 50. Jesus perguntou. Agora Jesus terminou de orar, tá, irmãos? Ele se levanta e fala: vamos que chegou minha hora. Aí entra aqui nesse texto. Jesus perguntou para Judas, que estava vindo com um monte de gente junto: amigo, o que te traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Olha isso. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha, olha o que Jesus está falando, irmãos. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras nos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos. Irmãos, vamos lá. O Pedro, vamos recapitular agora. Isso é só o capítulo 26. O capítulo 26 é a história de como um homem bate no peito e diz: eu sou bom, como Deus diz que ele não é bom. O capítulo 26 é para mostrar que é necessário que você e eu oremos para que a nossa vontade esteja submissa à vontade de Deus, para assim cumprirmos os seus propósitos. Porque senão será só fracasso. Note bem que Jesus tinha dito: se vocês não orarem, vocês não buscam o homem espiritual, vocês não fortalecem o espírito que está pronto, mas vocês começam a agir somente na carne, pela carnalidade. E a carne, ela é fraca. Ela não aguenta, ela não suporta. Está entendendo? A carne, a nossa carne não suporta. Por isso que quando você vê alguém brigando, discutindo, e fala: ó, esse irmão é carnal, viu? Esse irmão é meio carnal. Por quê? Porque você não pode provocar ele, que ele já puxa a espada. Pedro não orou, irmãos. Pedro não tinha nada de espiritual. Ele estava na carne fraca. Jesus explicou isso. Se vocês não vigiarem e não orarem, a carne de vocês é fraca. Tudo o que vier, toda provocação que vier, vocês não vão responder como pessoas espirituais. Vocês responderão como pessoas carnais. E existe uma diferença. Quando você está no mundo e não conhece Jesus, você é chamado de homem natural. Quando você conhece Jesus, se converte, você é nascido de novo, mas agora você vai se transformando numa pessoa espiritual à medida que a sua fé vai crescendo e à medida que o Espírito Santo vai operando em você a santificação. Mas alguns, irmãos, demoram tanto tempo, como Paulo disse à igreja de Corinto, quando ele fala, era uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha gente, que tinha talento, mas Paulo diz para eles: eu gostaria de falar com vocês como se fossem espirituais, mas não posso, porque vocês ainda são carnais. E o que tinha na igreja de Corinto? Um povo que na Santa Ceia não entendia o que era ceia, e havia divisão, rico comia separado do pobre.
Havia divisão, panelinha, crente era melhor que outro, Apolo era, os outros diziam, eu sou de Apolo, o outro dizia, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Alguns diziam, eu sou de Cristo, como o pastor Orlando falou esses dias aqui. Era uma igreja que, apesar de ser promissora, uma igreja que Deus visitava, era uma igreja ainda que não havia entendido que era necessário crescer na vida espiritual e se mantinha muitas vezes na carnalidade. O Pedro ali, ele não está no espírito, ele não tem nada de espiritual. O Pedro, que é o homem que pega a espada, ele responde imediatamente à provocação. Quando eles vão pegar Jesus, ele mete a mão na espada e vupt ali no escuro. Alguns dizem assim, ainda bem que Pedro era ruim de espada, e ele mirou o pescoço e acertou a orelha. Vocês já ouviram essa história? Já ouviram alguém falar? Essas coisinhas que o pessoal acrescenta, isso aí não está no texto, isso é invenção, isso é uma invenção. Alguns dizem, ele era pescador, então ele não usava a espada, né? Não usava o facão. Quando ele puxou, e ele queria acertar, o pescoço, é que ele errou e pegou a orelha. Eu já digo o contrário, eu acho que Pedro era muito bom com aquele negócio ali. Eu acho que o homem é que se esquivou rápido, irmãos, e não perdeu a cabeça. Bom era o soldado que era rápido, e desviou da espada, e ele desviou, e o que era para ser na cabeça, pegou na orelha. E aí, sabe o que acontece? Jesus fala assim para Pedro, não nesses termos, tá? Mas se eu fosse Jesus, eu falaria isso. Você é louco? Você é doido, Pedro? Você quer morrer? Mas é igual chegar um corintiano no meio de um monte de palmeirense e dizer assim, lotado, o trem lotado. E eu lá com a camisa do Corinthians, que eu sou corintiano, o pastor Orlando não está aqui mesmo, então eu posso falar, né? O dia que ele estiver aqui eu falo, não, eu sou Palmeiras, pastor. Tá? Né? Mas assim, imagina ser lotado de palmeirense no trem lá e você com a camisa do Timão dizer assim, Palmeiras não tem mundial. Nossa, você pediu para morrer, acabou a sua vida. Acabou a sua vida. Pedro estava fazendo isso, um monte de cara armado ali, todo mundo pronto para matar Jesus, com sangue nos olhos, e ele vai e me pega a espada, e olha a falta de espiritualidade, irmãos. Irmãos, quando na nossa casa a gente não está espiritual, qualquer provocação a gente já responde no braço, está entendendo? Qualquer coisa a gente já quer brigar. Isso aí, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tenho agido assim, se você tem agido assim, se alguém tem agido assim, não é porque a gente não tem defeito e não pode falhar. Presta atenção, nós temos defeitos e podemos falhar. Mas se isso não muda, se isso é uma constância, se você sempre é assim, começa a se perguntar se não está faltando mais oração na tua vida. Porque o Pedro, ele estava na carne fraca, e a carne é fraca para provocação. Qualquer coisa já mete a mão na espada e fala, vem aqui que eu te mostro. Um dia um irmão falou assim para mim, caramba pastor, estou admirado com essa igreja Brasil para Cristo. Eu falei, por que, irmão? Lá vocês fizeram uma reunião de obreiros, e a reunião de obreiros de vocês é tranquila, é com ordem, o pastor dá uma palavra, os irmãos ficam no espírito da comunhão. Eu venho de uma igreja, pastor, que quando tinha reunião de obreiros, o pau fechava, só faltava uma cadeira, pastor. Eu falei, meu pai, deve ser os irmãos Pedro, que não provoca não, que ele é pronto para te dar a mão, mas não para te dar a paz do Senhor, para te dar a mão na sua cara. Alguma vez alguém disse assim, tem uma historinha que fala assim, né, que o irmão começou a discutir com o outro, perdeu a paciência e já meteu a mão na cara do outro. Ele falou, oi rapaz, para aí, você não é convertido não? Ele disse, eu sou, mas meu braço não. Eu acho que quando batizou o miserável, ele batizou com a mão para cima, irmãos, ficou a mão para fora, tem que batizar o braço. Miseráveis. Mas então o que a gente aprende aqui é o seguinte, por que eu tenho que orar? Para aprender a alinhar a minha vontade, que é tão ruim, à vontade de Deus, que é linda, maravilhosa e perfeita. Assim eu responderei de uma forma que agrada a Deus nos momentos certos. Amém? Não era para ele puxar a espada nada, não era para ele bater em ninguém nada, era para ele ficar quieto espiritualmente. Jesus disse, se eu quisesse, eu orava agora, através da oração meu Pai enviaria 12 legiões de anjo e me livraria, através da oração.
E 12 legiões de anjos é muita coisa, hein? Cada legião é 6.000. 12 legiões. E eu quero ir para o último texto para encerrar a pregação dessa noite. Então a primeira coisa, Pedro respondeu com agressividade, foi para cima. Eu sou crente, mas meu braço não. Vem cá, o cara estava na carne. E Jesus falou, mano, se você não orar, você vai cair. Porque a tua carne é fraca. Não adianta bater Eu tenho 15 anos de Brasil para Cristo. Isso não adianta. É orando e vigiando sem cessar, para que diante das tentações você não caia. Porque a tua carne é fraca, mas o Espírito, cujo Deus fortalece, está pronto para vencer as batalhas. Último texto desse capítulo, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 69, e eu vou encerrar. Que nós já estamos 9 horas da noite, já vou indo para o finzinho mesmo. Mateus capítulo 26, versículo 69. Glórias a Deus. Diz assim o texto: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Ei, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Fia, não sei do que você está falando. Não sei do que você está falando. Meteu o louco, né, irmão? Não sei de nada, não sei do que você está falando. Depois saiu em uma direção, a porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem ali, estava com o Nazareno, com esse Jesus aí. E ele jurando, irmãos, olha, filha, juro pela minha mãe, juro pela minha mãe, que eu não estava. Negou outra vez. Olha isso, eu nem conheço esse tal de Jesus, filha. Está me confundindo com outra pessoa. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Olha, tenho certeza, hein, que você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Que modo de falar o denuncia? Simplesmente porque ele era galileu, irmãos. O galileu, ele vivia no interior. A linguagem do galileu era muito conhecida. Quem vivia em Jerusalém era urbano, era da cidade. Então é a mesma coisa de trazer alguém aqui. Por exemplo, você traz 5 irmãos aqui, tá? No meio de nós, 5 irmãos aqui. Aí um não quer ficar muito com os outros. Um irmão, vou tentar ser didático aqui, tá? Chega 5 irmãos nos visitando do interior de São Paulo. Do interior. Que aqui também é interior, né? Mas mais do interior ainda. Eles chegam para nos visitar. E aí um fala assim: não quero ficar com esses camaradas aí não. E senta ali e os outros 4 ali do outro lado. Aí a gente pergunta: vocês estão juntos? Os 4. E eles respondem assim: nós estamos. Uai, obrigado pela recepção, pastor. Você já vê que não é daqui. Você fala: esses caras estão vindo de outro lugar. E olha que eu sou ruim para falar caipira, hein, irmãos? Eu me esforço para falar de uma maneira que você tenta ser caipira do interior, e eu não consigo. Só se a gente ficar um tempo lá, né? Aí os 4 falam: tudo igual. Nós está aqui, pastor. Ô, os irmãos, presbítero Fernando, obrigado pela recepção. O outro que não quer se identificar fala: eu vou fazer de conta que nem estou com eles. E a gente pergunta: mas você não veio com eles não? Ele já vai dizendo: eu não, uai. Tá me confundindo, sou? Você fala: tem uma coisa errada. Se não é com eles, é do lugar onde eles estão. É isso, ele era galileu, ele falava o sotaque. Não é porque a gente vê pregação às vezes, é que ele se parecia com Jesus, ele tinha jeito de cristão, é nada. Ele não parece nada, ele está na carne. Ele é um carnal. Ele é um cara que mente, nega Jesus, ele não se parece em nada. Nesse momento aqui, Pedro não se parece em nada com o discípulo de Jesus. Ele é reconhecido pelo sotaque de Galileu, como Jesus era, do interior. E aí,
Olha só, certamente o jeito como ele fala o denuncia. E olha o próximo texto que diz. Aí, olha isso, olha como ele não se parece em nada com Jesus, nada. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E aí o texto seguinte diz que ele chorou copiosamente. Veja, a carnalidade, primeiro vai para a agressividade, quando sofre pressão. Se me impressionar, eu brigo mesmo. Se tiver em crise, eu meto o braço, eu grito mais alto mesmo. É a primeira coisa aqui que Pedro fez. Ele já tinha uma personalidade que era assim, Pedro era assim. Mas eu quero dizer que Jesus vem para moldar a gente em tudo. Para tirar da gente um espírito, irmãos, de raiva e tal, para colocar na gente um espírito manso. Porque só assim vão identificar você com Jesus. Aqui Pedro não se parece nada com Jesus. Aí ele mente, olha o segundo pecado de Pedro. Agora ele mente. Você estava com ele? Estava não. Eu não. De jeito nenhum. Não, mas você estava. Não, você está me confundindo. Daqui a pouco, não, eu juro pela minha mãe mortinha aqui. Né? Eu não estava, vocês estão me confundindo. E como o pessoal ficou insistindo, ele revela o que tem dentro dele. Ele perde a paciência e começa a xingar todo mundo. Amaldiçoar. Vá, sua maldita! Vai, feia! Ele começa a xingar todo mundo. Seu cabeção, você nem me conhece, rapaz! Ele já começa a xingar, porque dentro dele está aquilo, está cheio daquilo ali, ó. Quando você está na carnalidade, é só vir uma pressão e você revela o que tem dentro de você. Porque a tua carne é fraca. Jesus avisou o tempo todo, desde o começo. Você entende esse texto? Depois disso, Pedro chora, porque o galo canta. O galo não é o galo literal. É o amanhecer, é a troca dos soldados durante a última vigília. Quando amanhece, ele negou Jesus 3 vezes, porque ele percebe que ele agora nunca mais vai bater no peito para dizer, eu posso, eu sou, eu consigo, mas ele vai aprender a orar dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Você e eu não vencemos a tentação batendo no peito, dizendo somos isso e somos aquilo. Nós venceremos a tentação de joelhos no chão, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim e santifica-me pelo teu Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu termino dizendo, eu e você podemos falar o tempo todo. Mas a minha oração, é a minha oração, irmãos, para a minha vida e para a tua vida. Que nas nossas orações a gente peça muito a Deus que Ele nos faça ser submissos à sua vontade. E por isso que você tem que orar todos os dias, porque todos os dias virão pressões, todos os dias virão tentações, todos os dias virão tribulações. E não tem nenhum dia que a gente pode, infelizmente, irmãos, não tem nenhum dia que a gente pode bater e dizer, eu sou o cara. Mas todos os dias nós podemos ajoelhar e dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Eu queria orar com você, você pode curvar a sua cabeça, ficar de pé. Palavra simples, mas eu creio que dá para a gente praticar ela com a graça de Deus. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, uma palavra que fala de uma vida de oração, para aprendermos a alinhar a nossa vontade à tua vontade, para que a nossa vontade esteja submissa à tua vontade, para que venhamos vencer as tentações, as pressões, as crises, de modo espiritual, Senhor. Perdoa-nos quando somos carnais, perdoa-nos quando tropeçamos, quando falhamos, quando erramos, porque, Senhor, não há um perfeito aqui entre nós, nenhum, mas eu acredito na Tua palavra,
Eu acredito no poder da Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos limpa, a Tua palavra que nos santifica. Dá-nos força para orar todos os dias, buscar a tua presença, buscar o revestimento do Teu Espírito Santo. Assim, Senhor, venceremos as pressões, assim agiremos como pessoas espirituais, mostrando ao mundo o amor de Deus, mostrando ao mundo o perdão de Cristo, mostrando ao mundo, Senhor, o que Deus fez em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, alinha a nossa vontade de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa maior oração, ó Pai, de todas as orações que possamos fazer. Assim eu te peço, para que possamos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, Deus abençoe, palavra de Deus nessa noite. Presbítero Fernando. Amém, meus irmãos? Como diz o pastor Luiz Ander, né? Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? Como é bom cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo, como é bom ouvir a sua palavra, que nós possamos colocar ela em prática no dia a dia da nossa vida. Amém, meus irmãos? Levante a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, desde agora para todos sempre. Todos digam amém. Um retorno abençoado em nome de Jesus.